Bom dia, paz de Jesus e amor de Maria estejam em nossos corações. Eu sou Amarildo da Neuzinha, do Grupo de Oração Jesus de Misericórdia, da Paróquia São Benedito de Lins, colaborador do canal Anunciamos a Boa Nova. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos partilhar o Evangelho que está lá em Lucas, no capítulo 20, versículos de 27 a 40. Lucas 20, 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão os filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse Evangelho, Jesus ensina sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, promessas que renovam nossa esperança, nossa fé. O Evangelho, ele narra um diálogo entre Jesus e os saduceus, um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. Eles questionam Jesus com uma situação praticamente inexistente, para ridicularizar a ideia de vida após a morte. Mas essa pergunta não busca nenhum esclarecimento, mas sim zombar da ressurreição. Jesus, como sempre, com sabedoria, responde e expõe a limitação da visão terrena desse grupo. O casamento é necessário neste mundo para a procriação, mas na vida eterna não há morte, nem necessidade de descendência. A vida não termina com a morte, mas transforma-se em uma existência gloriosa com Deus. O corpo glorificado é livre das limitações terrenas. Jesus, ao citar Moisés, lá na sarça, onde ele clama por Abraão, Isaac e Jacó, mostra que Deus é fiel à sua aliança. É um Deus vivo. Os patriarcas não estão mortos no sentido absoluto. Estão vivos na presença divina. Isso reforça que a morte física não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. Jesus nos ensina que ser como os anjos não significa que os ressuscitados perderão sua identidade humana, mas que viverão em uma nova realidade, onde a comunhão plena com Deus será a prioridade. Irmãos,
hoje, muitos perdem tempo com tantas coisas do mundo e se afastam de Deus. Perdem a intimidade, dizendo não ter tempo, como se fossem donos do tempo, e acabam perdendo a vida eterna, ficando longe de Deus por sua liberdade, por sua opção, por suas escolhas. Deus jamais abandona cada um de nós. Deus quer a nossa salvação. São as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, que nos afasta de Deus. E nesse Evangelho, somos convidados a meditar na promessa da vida eterna. Devemos viver com os olhos fixos no céu, olhos firmes em Deus. Essa é uma música de um amigo nosso, o Betinho, para dizer que nossas escolhas, nossas decisões devem ser pelas coisas do alto. Devemos ser íntimos de Deus, que tudo pode realizar. A ressurreição é a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma vida com Deus. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. A nossa esperança está na vitória sobre a morte. A nossa vida é passageira. Por isso devemos, irmãos, estar se preparando para a vida eterna. Temos que confiar nas promessas de Cristo. Buscar uma vida de santidade, buscar os alimentos espirituais para ganharmos o céu. Esses alimentos são a oração, o jejum, a Eucaristia, os sacramentos que nos vêm nos ajudar a nos santificar. Viemos de Deus e para Ele devemos voltar. Esse é o plano e a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Mas para isso devemos fazer nossa parte, sendo fiéis e obedecendo os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Que Deus faça brilhar sobre ti tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um sábado abençoado. Busque as coisas do alto.